aula fosse num ritmo bem tranquilo, sem grandes dificuldades, até porque tem muita gente que odeia genética. Mas eu tô dizendo, possuímos alelos diferentes, portanto nós somos diferentes, muito embora tenhamos o mesmo genoma. Por que é importante você conhecer o genoma? Porque uma vez que tu conhece todos os genes do nosso corpo, tu pode saber qual é o que está alterado e com isso perceber uma determinada doença. Mas também tem a ver, né? Uma coisa com a outra, sobre tu não se colocar como vítima em todas as situações que tu vai. Eu acho que pra te se colocar como vítima, tu tem que estar num ambiente muito controlado com pessoas que tu gosta. Ou só com uma psicóloga mesmo, né? Que é o que eu faço. Eu só sou uma coitada pra minha psicóloga, porque a melhor coisa que tu pode fazer é ser forte na frente dos outros. E também não deixar que os outros subam nas tuas costas. Porque a pior coisa é que os outros te usem, né? Então, botar limite nas pessoas. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui no banheiro, não sei se tá dando eco, tomara que não esteja. Mas atualizando vocês tudo que aconteceu até agora, eu basicamente acordei, era umas 4h50, era umas 4h50 da manhã. Li um livro que eu tô lendo, nossa, muito bom o livro que eu tô lendo. Eu não vou falar o nome, infelizmente eu não posso dizer, mas é um livro muito bom. Fiz um momento de meditação que eu comecei a fazer, que eu tive uma recomendação, e aí eu tô começando a fazer meditação, que eu tô achando uma atividade excepcionalmente gratificante. Não gratificante não. Não sei a palavra, mas é uma sensação boa, aquela sensação tênue. Mas, e aí agora, como vocês viram também, eu arrumei a casa, que hoje é meu dia. Eu acabei arrumando logo tudo mais cedo. E aí agora são 9h40 já, demorei mais tempo do que eu queria arrumando casa. E aí eu vim tomar um banho pra eu voltar pro meu dia, né, pros meus afazeres. E aí eu trago meu body splash pro banheiro. Pra quem não sabe, body splash é tipo um desodorante corporal. E o que acontece? Ele racha, eu deixei ele cair, ele quebrou. Nossa, mas que raiva! Hoje eu tô tentando deixar que seja um dia muito bom, um dia tranquilo, mas... Nossa, isso aqui me deixou tão estressado. Como uma pessoa pode ser tão desinteligente? Eu me perguntei isso o tempo inteiro enquanto eu tomava banho, porque eu deixei cair antes de começar a tomar banho. E é muito bom, gente, esse body splash, muito bom. Eu vou ter que arrumar outro frasco, porque eu não vou jogar ele fora, não. E se acabar, eu compro outro. E meu cabelo pode estar parecendo meio esquisito assim, é porque eu passei óleo nele, porque estava muito ressecado. E aí era pra eu ter cortado ele ontem, mas surgiram uns imprevistos e eu acabei não conseguindo. E eu passei um óleo porque eu passava gelatina todos os dias. E aí eu queria não acreditar que isso fazia mal pro cabelo. E aí acabou que... deixa pra lá, meu conteúdo não é sobre isso, então... E aí eu não vou deixar de passar um body splash, né? Não vou conseguir passar esse aqui, que é muito cheiroso, eu gosto muito de usar ele no dia a dia. Vou passar esse aqui, que eu normalmente uso pra sair, ou... normalmente uso pra sair, ele é Bourbon, o nome dele. É da We Pink. E aí, ele tem um cheiro mais amadeirado, levemente adocicado. Esse aqui... ele já tem um cheiro um pouco mais doce e um leve cítrico. Eu sinto, eu não sei porquê, mas eu sinto levemente um cheiro cítrico. E tem um cheirinho refrescante. Ele é muito bom, nossa. Mas chega de lamentar a perda do meu produto, né? Vamos continuar com as minhas tarefas diárias. Eu organizei minha lista de tarefas nesse caderninho. É onde eu faço meu planejamento do dia. E aí, aí eu coloco assim, tipo o dia, no caso sexta-feira, e a data. E aí eu coloco aqui um quadrinho e na frente o que eu tenho que fazer. Muitos eu coloco até o horário. Muitos não, na maioria eu não coloco, mas dessa vez eu coloquei.
E aí eu fiz a minha higiene matinal, que eu esqueci até de marcar, meditação, atividade física, eu fiz alguns alongamentos, li também, mas eu vou ler de novo hoje ainda. Estudar, eu estudo pro Enem, eu tava estudando genética, estudei uma introdução à genética pra eu depois introduzir nas leis de Mendel. Mas eu fiz só uma revisão e coloquei algumas nomenclaturas, porque eu já tinha estudado antes, então eu tô fazendo mais uma revisão geral dos conteúdos de biologia. Tenho que estudar inglês, eu tô tentando estudar inglês todos os dias, mas não tô gostando muito não. Mas eu quero aprender um novo idioma, então vou me forçar a isso. Tenho que estudar mais, eu marquei pra meio-dia. Coloquei um tempo sem telas, porque eu tô percebendo que eu tô mexendo muito no celular, quero deixar um tempo onde eu não mexo em nenhum aparelho eletrônico. Eu marquei aqui se eu quiser dormir depois do almoço. Aí eu tenho minha mentoria, 1h30, quase todos os dias, 1h30, 1h40, eu tenho a mentoria de história, onde eu dou aula, posso dizer assim, né? Mas eu falo mentoria para algumas pessoas que vão fazer o Enem. E aí eu dou essa mentoria no conteúdo de história. E aí eu considero um trabalho, né? Porque eu recebo por isso. Então, caso vocês tenham algum interesse, podem estar me avisando aí que eu posso estar disponibilizando. São só. A mentoria paga mensalmente. Aí a pessoa paga primeiro e aí depois vamos pra mentoria. Depois no próximo mês ela paga e vai nesse sistema normal, né? Que normalmente são nos cursos. E aí eu cobro bem barato. Normalmente eu cobro de 10 a 20 reais. Só que depende também do tempo que eu vou disponibilizar pro aluno e do conhecimento que ele tem. Aí eu faço tipo uma prova, aí eu falo, eu apresento um quadro geral para ele. Aí ele escolhe, aí diante disso eu decido o preço. Mas então, vamos deixar isso para outra hora. Mais tarde eu vou falar sobre um workshop que eu vou preparar. Aguardem, mas mais tarde eu vou falar sobre isso. Depois eu quero escrever, eu tô escrevendo um livro, gente. Nossa, eu descobri que eu amo escrever essas coisas. E eu tô sem óculos e eu não tô conseguindo enxergar muito bem, não. Mas de qualquer forma, vou continuar aqui. Aí eu coloquei trabalho 4 horas, por quê? Porque eu tenho minha mentoria e eu tenho que fazer planejamento semanal, tenho que fazer os mapas mentais para a hora das aulas, tenho que criar resumos para os alunos. E aí é um trabalho. E eu considero agora gravar pro YouTube também um trabalho, porque antes eu via como um hobby. Mas eu tô percebendo que eu tô deixando muito de lado as coisas que eu gosto. Eu não quero que isso aconteça. Então se eu colocar gravar como um trabalho, eu vou me forçar mais a isso. Eu vou me cobrar mais a estar gravando. Praticar um hobby eu coloquei porque eu tenho percebido que eu tô querendo desenvolver novas habilidades e testar coisas novas. Ler também. E meditar, que eu quero também fazer uma meditação à noite pra ver se melhora o meu sono. Não repare, gente, as minhas espinhas que afloraram demais. Demais mesmo. Eu acho que é porque esses dias eu tenho comido bastante doce. O que eu tô evitando agora. Mas então me acompanhe nessa rotina. Agora provavelmente eu coloquei horário, mas eu não tô seguindo muitos horários não. É só pra mim ter uma noção. Bom dia, gente. Não gravei mais ontem. Acabou que ontem eu não fiz mais nada, então eu não segui mais o meu planejamento, que foi uma vergonha, né? Acabei, como eu posso dizer, me entregando. Ó, a dicção. Me entregando à procrastinação. Fazer o que, né? Já passou. O que eu posso fazer agora para compensar ontem é fazer melhor hoje, que é o que eu vou tentar fazer. Mas hoje é sábado, eu não estudo intensivamente no sábado. Hoje é um dia mais de descanso, eu vou pegar e vou estudar algumas coisinhas poucas, mas bem pouco mesmo. Eu um dia quero, que eu nunca faço isso, mas eu tenho essa vontade de tirar o dia inteiro para ficar lendo. Eu comecei a ler, eu acho que era pouco mais de 6 horas e agora já são mais de 7. Eu ia ler só uns 30 minutos, mas quando eu vi o tempo já tinha passado. E o livro estava muito bom. Nossa, mas e tem umas partes engraçadas, é tipo uma comédia com romance. E aí, eu não sei se sou só eu, mas tem vezes que para abafar o som ao redor, eu leio escutando alguma coisa.
que no caso eu não consigo escutar música, porque eu perco toda a atenção. E aí eu escuto barulho de chuva, barulho de nebulizador, que como vocês viram lá, eu descobri esses dias que é bom escutar enquanto lê. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Recomendo. Mas então vamos começar o dia, né? Começar o dia 7 horas. Eu normalmente começo 6, mas hoje é final de semana, né? Tem que dar uma trégua. Voltando aqui com vocês, agora já sendo 8h18. Minha mãe inventou de arrumar o quintal ali na frente. E aí ela me incluiu nesse plano dela, né? Ela quer fazer tipo um jardim ali. E aí eu tive que ir lá ajudar ela. Levando mais tempo do que eu esperava, né? Consegui sair de lá, né? Consegui terminar o que eu tinha que fazer lá por enquanto. Agora eu vou ver se eu não tomo um banho, que era pra eu ter tomado mais cedo, mas eu acabei não tomando. Eu primeiro vou pegar a roupa que eu vou usar. E aí eu já entro no banheiro, tomo banho, faço meu skincare. Acabei demorando mais do que eu esperava pra vir estudar, porque minha mãe ainda precisou da minha ajuda lá de novo. Aí eu tive que ir lá ajudar ela a carregar 2 carrinhos cheios de pedra. Aproveitei e fiz uma pipoca. E aí eu vou começar a estudar, porque eu não queria estudar à tarde, pra ser realmente sincero. Sei lá, eu sou mais matinal. À tarde eu gosto de fazer outras coisas, de aproveitar. Quero ler de novo, tá? Muito bom. Nossa, ler de manhã, escutando barulho de chuva, um barulho de nebulizador. Que aqueles inalador, eles são... Nossa, é muito bom. É uma sensação que é incrível. Experimente, se você tiver a oportunidade um dia, experimente. Essa é a dica que eu dou. Agora, ontem eu tava estudando genética. E aí hoje eu estudei introdução. E aí hoje eu vou ver se eu não estudo pelo menos a primeira lei de Mendel. Aí as outras eu não tem problema, posso estudar outros dias. Se bem que eu tenho que avançar o conteúdo pra me passar pros próximos. Mas eu vou decidindo, qualquer coisa eu atualizo vocês. Se misturavam, esse é o moço das coisas, de fatores. Até porque naquela época a gente nem sabia nem se era um gênio. Não sabia o que era gênio. Nós estamos falando aí. Ever since the day that you went away, you've been spending... Acabei de terminar de estudar já. Que aula magnífica, gente. Foi uma aula muito boa. Tô gostando cada vez mais de genética. Foi uma aula muito boa, deu pra entender super bem. Eu nem anotei direito porque eu tava muito fixado na aula. E foi muita informação organizada, estruturada. Foi uma ligando a outra, foi muito boa a videoaula. Consegui entender bem. O contrário, eu diria pra química e física, que eu tô tendo um pouco de dificuldade. Coisa que eu achei que eu não diria de química, porque eu pegava os conteúdos de química muito fácil. Era assim, ó. E aí, hoje em dia, agora eu não consigo mais pegar com essa facilidade. Então eu acho que eu vou terminar de revisar biologia. Depois eu vou pra química e física, que física eu já não gosto. Química tá me dando trabalho também, né? Fazer o quê? Já terminei meu estudo do dia. Agora eu provavelmente só vou estudar pro curso à tarde, porque uma parte do meu tempo da manhã foi roubado e por isso eu não consigo estudar. Eu quero estudar, mas tudo bem. Até daqui a pouco, né? Não sei o que eu vou gravar. São 2 dias, ontem e hoje, no caso, que eu vou gravar. E me acompanhe aí. Espero que esse vídeo não fique longo. Se ficar, perdão. Tava agora aqui escrevendo. Primeiramente eu escrevi aqui. Esse aqui é uma espécie de diário que eu fiz pra mim, onde eu escrevo várias coisas, escrevo poemas também. E várias coisas. E aí eu também, depois que eu terminei de escrever, eu fiz um trechinho ali. E aí depois que eu terminei, eu vim aqui pro computador pra escrever, porque eu tô escrevendo um livro. Eu tô escrevendo um livro. Eu sei que é meio repentino, mas eu tô escrevendo. Eu tô achando até interessante escrever. Eu gosto muito de escrever, eu sou muito criativo quando é questão de contar história. Só que, gente, o livro tomou um rumo que não é muito... Tipo, eu gosto de livro desse estilo, mas eu sou mais do romance, mais da fantasia. Tipo, eu gosto de uma Clarice Lispector, amo Clarice Lispector. Gosto de um Dostoiévski, de
Kafka, eu acho que é assim que se pronuncia. Como é que é o nome do outro? Carlos Drummond de Andrade. E tem outro que eu não lembro o nome agora. Gosto bastante, mas não tem como. Eu queria gostar mais do que romance, mas eu prefiro um romance. Prefiro aquelas aventuras, sabe? Aquele estilo, tipo As Peças Infernais. Nossa, muito bom. E tem o Fabricante de Lágrimas. Livro perfeito. Adoro esse tipo de livro. E eu tô escrevendo um estilo mais poético, mais reflexivo, né? Tem uma história envolvente, sim, mas eu tô focando no como é que eu posso dizer? No âmbito poético. E aí, eu vou terminar. Ele só não vai ficar muito grande. Ele tá com 35 páginas. Quando se transforma em livro, eu acho que ele fica menor ainda. Mas tudo bem, eu vou fazer umas... Eu acho que eu vou fazer menos de 100 páginas, porque o livro tá tomando um rumo bom. Teve algumas coisas. Eu vou encaixar um plot twist aqui. Acho que é assim que se pronuncia. Pra dar um tchan. E aí... Mas isso eu vou fazer mais tarde. Eu já escrevi já um bocado aqui. Vou deixar. Agora são 11h16. Provavelmente eu vou almoçar agora. E vou assistir alguma coisa. Eu tô assistindo Shadowhunter, gente. Série ótima. E tô assistindo um dorama que eu também não posso falar qual que é. Mas tem uma coisa nele que me causa muita aflição. E aí tá sendo muito difícil assistir ele. Mas eu vou terminar de assistir. E provavelmente eu vou achar outro dorama pra eu assistir. Mas provavelmente, eu tô falando muito provavelmente, né? Mas de qualquer forma, agora quando eu for almoçar eu vou assistir Shadowhunters. E depois do almoço eu acho que eu vou... Se eu não dormir um pouco, porque ontem eu falei que ia dormir, eu acabei não dormindo, eu vou ler. Vou terminar o livro e eu vou começar Peças Infernais. Eu falei que é bom, mas nem li, né? Eu vi só uns pedaços e parecem muito bons. Porque são 3 ou 4 trilogias. Um trem assim, eu vou ler todos. No momento eu não tenho todos, mas eu vou conseguir. E posteriormente também vou ler Colleen Hoover. Eu nunca li nenhum livro dela. Tô doidinho pra ler O Lado Feio do Amor, mas uma professora minha falou que vai comprar o livro e ela quer ler junto comigo. E aí eu falei assim, então vou deixar, vou ler ele quando minha professora for ler, lemos juntos, no horário de almoço. E aí eu provavelmente vou ler outro, eu vou deixar ele aqui, eu vou comprar ele, eu só não sei quando, mas eu vou comprar pra me ler, porque eu tô muito curioso pra saber se ele é bom. Olha onde estamos no momento. Sei que teve um pulo temporal muito grande, eles devem estar entendendo nada. Olha o cavalo. Moço, passa a perna. Olha o cavalo. Esse aí, gente, é um longa marcha machador. Aí estamos descendo aqui para achar as gramas. Nós tá sofrendo, isso aqui não é nada, nós já passamos por mais mato do que isso aqui. Você não deve estar entendendo nada, mas nós estamos planejando, já colocamos até em prática, uma lareira externa, é tipo uma fogueira. E aí lá na frente nós queremos colocar grama, estamos vindo aqui caçar. Ah, verdade. Aqui tem tipo um quiosque. Lá embaixo tinha um riachozinho. Só que tem muito mato, senão eu ia lá com vocês. Essa parte aqui. Eu não sei se dá pra escutar o barulho, olha. Tem um riacho lá embaixo. Nós já pegamos a grama lá, agora estamos voltando. Aproveitamos para ver umas outras coisas também que tinha lá. Tinha muda de planta que tava lá no chão, daquela samambaia que nasce lá no mato. Tinha delas, nós aproveitamos para pegar a muda. Daquela espada de São Jorge.
Nós também aproveitamos para pegar a muda. Depois nos perdemos no mato, eu e minha mãe lá. Meu Vinícius, meu pai e meus outros irmãos foi na frente, eu e minha mãe perdeu no mato. Depois minha mãe caiu no mato. Aí apavorou. E foi uma dificuldade, mas deu certo. Estamos aqui na produção de 2 bancos. Esse aqui é 3 bancos. Esse aqui é é o que eu falei com vocês que nós estávamos fazendo. Aí tá meu pai e meu irmão ali ajeitando as coisas para fazer eles. E aqui tá o que eu tinha dito que ia mostrar também, que é a nossa lareira externa. Que é todo assim. Nós fizemos esse. Não tá dando pra ver direito. Acho que assim dá pra ver melhor. Nós fizemos um círculo assim de brita. Nós vamos ajeitar ainda direitinho. Fizemos no meio uma fogueira assim rodeada de pedra. E aí colocamos 2 plantas por enquanto. Mas vamos enfeitar tudo, ficar tudo ajeitadinho. Aí conforme vamos fazendo eu vou mostrando pra vocês. Pensando bem, eu acho que eu não parei pra conversar com vocês hoje. Papo furado do vídeo, né? Então, acabou que eu deixei ele mais pro final. Mas então, o que vamos falar hoje? Sobre indecisão. Sobre querer tudo e, diante disso, ficar indeciso do que escolher. Sobre querer mais do que você pode ter. É sobre isso que vamos falar hoje. Já se hidrataram hoje? Uma água importante. Mínimo 2 litros de água. 2,5, pra ter certeza. Mas então, eu acabei de tomar banho. Por isso que eu tô molhada assim. Mas vamos lá. Indecisão. O que seria indecisão? No meu ver, não repara barulho, é porque estão fazendo os bancos, como eu disse. Mas, no meu ver, como eu definiria a indecisão? Eu acho que a indecisão é a ânsia por preencher um vazio com algo. E diante da necessidade de preencher esse vazio, se dispõe várias opções. Ou seja, diante de um vazio que você tem que preencher, você tem muitas coisas para preencher esse vazio. E você não sabe como escolher o que você vai preencher. E aí, eu acho que a gente é indeciso por causa do medo. Qual o problema se a gente escolher errado? A gente fica com medo de escolher uma coisa e se arrepender. É quase inevitável você escolher algo e arrepender. Porque você sempre vai pensar, se eu tivesse feito diferente, talvez os resultados seriam diferentes. E provavelmente seriam. Só que você não sabe até você tentar. Então, às vezes também nos vemos como seres que as decisões são imutáveis. Se a gente decidir aquilo, a gente não pode voltar atrás. E não é assim. Você pode decidir tomar uma decisão errada e depois voltar atrás. Às vezes não, né? Às vezes as decisões são mais, como eu posso dizer, mais difíceis. Mas o desespero também não vai ajudar. Então, perdão pela iluminação que não tá muito boa. Mas então o que devemos fazer diante da indecisão? Devemos perder o medo de decidir, o medo de errar. Errar é humano, isso é inevitável. Você vai errar, provavelmente, com certeza você vai errar. O importante é você aprender com esse erro. É você perceber que se você ficar indeciso em escolher alguma coisa, você pode acabar ficando sem nada. Então, claro, olhe pra dentro de si mesmo e analise o que você realmente gosta, o que você quer. E se vir mais de uma opção, escolha uma, a que o seu coração mandar, que a sua mente mandar. Mais do seu coração, não olhe tanto a mente. Use a mente, ela é como se fosse um freio para os nossos sentimentos. Então vá pelo seu sentimento, mas use a mente para pensar de forma racional. Mas ficar indeciso não vai mudar nada. Só vai fazer com que esse vazio cresça mais ainda. Então esse é o papo furado de hoje. Foi um papo furado, bem furado mesmo e bem rápido. Mas
vou finalizar esse vídeo com vocês aqui. Vou tentar trazer pelo menos 1 a 2 vídeos por semana. Talvez eu traga mais. Por exemplo, amanhã eu vou gravar outro vídeo. Então talvez vocês fiquem com muito conteúdo. Mas depende também, né? Porque tem vezes que fica muito repetitivo. Aí eu fico sem querer gravar e postar. Mas então esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dê o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Agora provavelmente eu vou ler. Talvez eu vá lá ajudar lá fora. Se precisar da minha ajuda, que eu não sou muito bom com essas coisas. Mas se eu puder ajudar, eu vou lá. E aí, é isso. Vejo vocês amanhã. Se eu for gravar, que provavelmente eu vou gravar. Então, até o próximo vídeo.